Quase metade dos alunos de escolas públicas tiveram dificuldades de alfabetização depois do período de ensino à distância no Brasil, segundo um levantamento divulgado hoje, quando é celebrado o Dia Mundial da Educação. A pesquisa, encomendada pelo Itaú Social, Fundação Lehman e BID, é a primeira realizada de forma totalmente presencial e mostra que 40% dos alunos tiveram dificuldades no aprendizado e que 11% dos estudantes de alfabetização estão em nível muito abaixo do esperado em leitura e escrita. E para a gente discutir esses números, nós conversamos agora com a professora de Pedagogia da FMU, Sheila Regina Brisson. Professora, boa noite. Obrigado pela presença. Boa noite, Vitor. Eu que agradeço. Obrigada pelo convite. Imagina. Professora, e o que fazer diante disso? Quais podem ser as providências dos educadores, da comunidade acadêmica para tentar reduzir ou amenizar os efeitos dessa defasagem? A gente tem que pensar em algumas questões aí antes de pensar também na forma de resolver, né? Primeiro, essa pesquisa nos aponta algo que as escolas já estavam sentindo na prática, que as famílias já estão sentindo também. O que nos traz um grande impacto, uma grande preocupação também é a questão da desigualdade, né, apontada pela pesquisa, né, o quanto as crianças que são de famílias mais desfavorecidas economicamente são mais impactadas por essa situação. Grande parte das crianças foi afetada, mas essas crianças foram ainda mais afetadas. Esse resultado é uma surpresa para a gente? Obviamente que não, mas é preocupante? Com certeza, sim. E aí a gente tem que pensar, Vitor, em dois grupos, né, de crianças aí, digamos, que estão sendo mais afetadas também. Primeiro, nós temos as crianças que estavam em idade escolar na época do afastamento da escola, na época em 2020, 2021, né? Essas crianças estavam em idade de estar no primeiro ano, segundo, terceiro do ensino fundamental, e por conta da pandemia, elas estiveram em casa nesse tempo, e necessitava, né, nesse momento, estar em casa, e por conta disso perderam esses primeiros anos de alfabetização que são fundamentais. E nós temos uma outra situação, que eram crianças que não estavam ainda na idade de estar no primeiro, segundo ou terceiro ano do ensino fundamental, que são, então, onde primeiro ano do ensino fundamental, onde a alfabetização se inicia de uma maneira mais sistemática na escola, mas elas estavam em idade de estar na educação infantil, né? E a educação infantil, ela também é um espaço importantíssimo para a criança, não nesse processo sistemático da alfabetização, mas por possibilitar essas crianças interações, brincadeiras, vivências, situações sociais significativas de leitura e escrita, né, que são fundamentais também para o processo de alfabetização. Então, nós temos aí um grupo de crianças que estão agora na escola e que perderam esse primeiro, segundo, terceiro ano presencialmente, e nós temos crianças que iniciaram o primeiro ano, segundo ano, o ano passado, este ano, já iniciaram presencialmente, mas perderam a educação infantil, né, que também era fundamental nesse processo. Então, é um caso que nós vamos ter aí ainda algum tempo de problemas pela frente. Então, a gente tem que pensar a longo prazo, inclusive nessas crianças que estão chegando. Temos que pensar também nos professores que estão se formando agora e que passaram por uma formação na pedagogia, em que também tiveram que vivenciar parte dos seus estágios de uma outra forma, que não presencialmente. E isso também afeta a sua própria formação. Então, tem muitas questões aí, né, a serem pensadas. De todas as formas, é fundamental que a gente pense nessas crianças que viveram situações restritas de acesso a um ambiente de cultura escrita, de um ambiente de cultura escrita preparado, planejado para o desenvolvimento do processo de alfabetização. E nós temos que pensar, especialmente, como apontou essa pesquisa hoje, né, nessas crianças que tiveram ainda mais restrições, porque fazem parte de famílias em que os responsáveis
muitas vezes são analfabetos, essas crianças que não tiveram acesso à tecnologia nesse tempo, não tiveram acesso à internet, não tiveram acesso a livros. Houve um grande esforço das escolas nesse período em que elas estiveram afastadas, mas a gente vê que esse grande esforço que as escolas tiveram ainda não foi suficiente, obviamente. A gente tem o costume de falar, né, que na pandemia nós nos reinventamos, todos nós nos reinventamos, está até comum a gente falar isso, mas realmente, né, professores, escolas se reinventaram de uma maneira, assim, absurda, né, buscaram diversas formas de ensinar as crianças a ler, a escrever à distância. Os professores aprenderam muito com isso, criaram muito. Eu acompanhei, Vitor, escolas que produziam jogos, que produziam material, né, e levavam à casa dos estudantes nessa época de pandemia para que eles pudessem utilizar com a família, com os pais, jogos de alfabetização, né? Então houve muito empenho. Só que o que acontece? Os pais, os responsáveis, não são professores. A escola não é, a casa, desculpa, não é escola, né? Então, por mais que que essas escolas tenham buscado todas essas formas, nós estamos vendo aí agora esse impacto. Agora, quais são os problemas, os desafios, né, que nós enfrentamos? Primeiro é que a gente tem que entender que o retorno à escola não podia ser mesmo uma continuidade, não é? Não vamos continuar de onde paramos, né? Não vamos retornar de onde paramos. Nós temos que considerar as crianças, né, nesse processo de alfabetização a partir do ponto que elas estão, né? A partir da realidade que elas estão entrando. E essa realidade nos mostra uma desigualdade muito grande, uma dificuldade muito grande. Agora, onde está a questão que eu acho que é importante da gente pensar? Entendendo que essas desigualdades que nós vemos agora entre essas crianças não é o mesmo que diferenças de aprendizagens, de formas de aprender, de tempos de aprendizagem, sempre existiram e sempre vai existir, e isso é muito normal, né? O que nós vemos agora um acirramento das desigualdades, né, entre essas crianças. As crianças, a pesquisa mostrou isso, né? As crianças de famílias com até um salário mínimo, elas estão tendo muito mais dificuldade agora para serem alfabetizadas do que as crianças que também têm essa dificuldade, mas que a família ganha 5 salários mínimos ou mais, né? As desigualdades também sempre existiram ao longo da história, isso também é um problema, mas o que acontece que eu acho importante, né? Sua pergunta é o que fazer a partir de agora? Eu acho que uma questão importante é a gente ver o que sempre foi problema na educação, o que sempre foi problema na alfabetização. Problemas relacionados à alfabetização nós sempre tivemos, e agora eu acho que é um momento que a pandemia colocou uma lupa gigantesca nesses problemas. A gente está vendo os problemas numa magnitude muito maior, né? Esses problemas estão grandes agora. Então, mais do que nunca, é hora de pensar sobre essas questões. Então, se as crianças voltam agora, Vitor, dessa situação, obviamente, com esse atraso na alfabetização, né, natural, que por conta da restrição que elas tiveram. Os professores trabalharam muito na pandemia, né? Estão muito cansados, mas com muita vontade de fazer isso dar certo. Mas se as crianças voltam com essa dificuldade, com essas diferenças tão grandes, eu pergunto, como o professor consegue planejar adequadamente, elaborando propostas de intervenção, considerando a diversidade de saberes existentes em sua turma, como uma sala de aula lotada, né? Então, tem pontos que são já problemas da educação há muito tempo e que agora, mais do que nunca, a gente precisa considerar, discutir, ressaltar e resolver, né? Porque senão essas dificuldades não vão ser superadas. Como que um professor que se prepara, que precisa se preparar para tantos desafios,
que estão colocados aí, através de estudos, de formação continuada, de horas de planejamento, enfim, como que ele vai fazer tudo isso tendo que trabalhar em jornada tripla, porque não é remunerado adequadamente, né? Então, os desafios que a alfabetização, da alfabetização pós-pandemia, eles não podem ser desvinculados dos problemas mais gerais da educação. Então, eu acho que, considerando todas essas questões, a gente consegue aí, talvez, lutar um pouquinho para que esses problemas sejam amenizados com o tempo. Sem dúvida. Agora são 11h29. E, professora, tem alguma área do conhecimento que é mais impactada por isso? Linguagens, a matemática, história, ciências biológicas, enfim, tem alguma área em que esses impactos estejam sendo sentidos de uma forma ainda mais intensa? Eu acho que em todas, mas principalmente na alfabetização e na matemática, né? E quando a gente pensa a questão da alfabetização, a gente sabe que ela tem um peso muito grande na escola em relação às outras áreas também. Então, a escola utiliza a leitura e a escrita no ensino da história, a escola utiliza a leitura e escrita no ensino da geografia. Então, se a gente não também pensar na importância da alfabetização para todas essas áreas, então todas as áreas, né? Claro que eu também acredito muito que foram outras aprendizagens nesse tempo. As crianças, então, estiveram, por exemplo, muito mais interagindo até mesmo com as escolas, por meio de vídeos, então elas desenvolvem mais a linguagem oral, né? Mas a questão da alfabetização, com certeza, tem que ser aí um ponto bem importante para pensar, né? E aí, o que eu retorno a dizer, a gente vê a fragilidade da educação como um todo, né? Então, se a gente pensar nesses pontos que são fundamentais, né, na valorização da escola, na valorização do professor, né, eu acho que é muito importante também, Vitor, as escolas compartilharem suas experiências, porque tem escolas fazendo trabalhos maravilhosos, né, em relação a essas questões de acolhimento aos alunos, né, e eu acho que a gente precisa compartilhar para aprender, né, então, sociedade, família, mídia, né, valorizar a escola, valorizar o professor e compartilhar essas boas experiências, isso também ajuda, né, porque estamos todos agora tentando descobrir as melhores formas de lidar com essa situação. Agora, professora, isso tem impactos econômicos também, imagino, né? 11h31. Para você que está chegando agora, a gente segue ouvindo aqui ao vivo a professora de Pedagogia da FMU, Sheila Regina Brisson, falando sobre os impactos ainda sentidos na educação depois do período mais grave da pandemia. Isso tem reflexos econômicos, imagino também, né, professora? Isso é sentido pelos governos, né, pela iniciativa privada também. Esse déficit vai ser sentido, né? Sim, com certeza, né? Vai ser sentido ainda durante o tempo, mas o investimento na educação agora, né, investimento em políticas para as infâncias, o investimento na educação é primordial agora, tem que ser realmente colocado em primeiro plano. E sente, né? Eu acho que as escolas também agora estão se reestruturando, houve nesse tempo evasão escolar, nós tivemos muitos problemas, escolas, instituições privadas também sentiram muitos professores foram demitidos, então tem muitas questões aí que impactaram mesmo nesse período todo, né? Então a escola, a educação agora está tentando se ajustar, se reerguer, mas nós temos muitos desafios, muitos. E eu acho que o professor precisa muito de um apoio, né? Eu acho que a gente pensa, eu acho não, tenho certeza, a gente pensa tanto na questão e agora quais são os métodos, como acolher essa criança, como lidar com as dificuldades na alfabetização, e a gente tem que pensar também um pouco agora no acolhimento do professor, que também passou por impactos aí bem complicados, e que precisa agora desse acolhimento, precisa saber lidar com essa nova situação, precisa de valorização, precisa de formação para isso. Né?
Então, são muitos impactos, na verdade. A análise da professora Sheila Regina Brisson. Obrigado mais uma vez, viu, professora, pela presença aqui com a gente. Uma boa noite, até uma próxima. Obrigada, boa noite.